Lázaro, um amigo próximo de Jesus, é um exemplo primordial de tal exceção. Lázaro, juntamente com suas devotas irmãs Maria e Marta, compartilhava uma conexão única com Jesus. Lázaro ficou seriamente doente, sua vida pendurada por um fio. Conhecendo o poder de Jesus para curar os enfermos, Maria e Marta enviaram um apelo urgente a ele, um apelo que ressoou com desespero e fé. Em uma resposta que desafiava as expectativas, Jesus declarou que a doença de Lázaro não culminaria em morte, mas na glória de Deus. Embora Jesus amasse profundamente Marta, Maria e Lázaro, ele permaneceu em sua localização por mais 2 dias. Esse atraso, embora desconcertante para a percepção humana, tinha um propósito que transcendia a compreensão humana. Mas a história de Lázaro nos ensina que há um método para esse aparente atraso, um grande projeto que se alinha com o propósito superior de Deus. Na dança intricada entre a mortalidade e o divino, a história de Lázaro nos convida a confiar no invisível, a abraçar o mistério da temporização e a reconhecer que, mesmo diante da morte, a glória de Deus pode brilhar através das circunstâncias mais extraordinárias. Então, após isso, ele disse aos discípulos: "Vamos novamente à Judéia." Os discípulos disseram a ele: "Rabi, os judeus estavam procurando apedrejar você, e mesmo assim você vai para lá novamente?" Depois de ter dito isso, ele continuou a dizer a eles: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo." Os discípulos então disseram a ele: "Senhor, se ele adormeceu, ele vai se recuperar." Agora Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensaram que ele estava falando de sono real. Então Jesus lhes disse claramente: "Lázaro morreu, e eu estou contente por vocês, pois eu não estava lá para que vocês possam acreditar, mas vamos até ele." Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias, quando Jesus e seus seguidores chegaram em Betânia. Mesmo que o funeral tivesse terminado, muitos amigos vieram para confortar Marta e Maria. Marta se aproximou de Jesus e suplicou: "Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." "Isso é totalmente culpa sua, Jesus. Eu te chamei, mas você não respondeu. Nada disso teria acontecido se você tivesse me ouvido." No entanto, ela não perde a esperança. Como resultado, Marta sentiu tanto fé quanto incerteza. "Eu sou a ressurreição e a vida," ele a informou. "O Filho de Deus tem a vida em si mesmo e pode concedê-la aos outros, permitindo que vivam eternamente. Ele é a fonte da vida eterna. É assim que ele pode afirmar que qualquer um que acredite em mim nunca morrerá, ou seja, passará diretamente da vida física para a vida eterna." Mesmo que ela não entendesse tudo ou soubesse o que aconteceria, Marta confiou em Jesus e o confessou como o Messias, o Filho de Deus. Então, os judeus que estavam com ela na casa e a estavam consolando, quando viram que Maria levantou-se rapidamente e saiu. Eles a seguiram, pensando que ela estava indo ao túmulo para chorar lá. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ela o viu e caiu aos pés dele, dizendo: "Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Portanto, quando Jesus a viu chorando, e os judeus que vieram com ela também chorando, ele ficou profundamente comovido em espírito e perturbado. Ele disse: "Onde vocês o colocaram?" Eles disseram: "Senhor, venha e veja." Jesus chorou. As primeiras palavras da boca de Maria foram as mesmas de suas irmãs: "Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus foi profundamente comovido pelo choro dela e pediu para ver o túmulo. Então lemos o verso mais curto, porém mais significativo, de toda a Bíblia: Jesus chorou. Aqueles com Maria e Marta puderam testemunhar quanto Jesus se importava com Lázaro. Alguns estavam perplexos, perguntando por que um homem que podia restaurar a visão aos cegos não pôde manter um homem doente vivo. Se acreditavam que evitar a morte de um homem seria incrível, eles estavam prestes a ter uma dura revelação. Jesus disse a eles para removerem a pedra da entrada da caverna, onde Lázaro estava enterrado. Marta se opôs, pois Lázaro estava morto há 4 dias. Ela compreendeu o desejo de Jesus de prestar seus respeitos ao irmão falecido, mas o cheiro da decomposição seria insuportável. Jesus a corrigiu, dizendo: "Eu não te disse que, se você acreditar, verá a glória de Deus?"
Ele a desafiou a demonstrar sua fé nele, permitindo que a pedra fosse removida. Jesus não queria uma explicação sobre a decomposição do corpo. Ele queria que ela caminhasse pela fé, dando um passo de cada vez. Então, eles removeram a pedra e Jesus ergueu os olhos e disse: Pai, eu te agradeço porque você me ouviu. Eu sabia que sempre me ouve. No entanto, por causa das pessoas que estão em volta, eu digo isso para que elas possam acreditar que você me enviou. Jesus poderia ter chegado a tempo e realizado um milagre privado para curar Lázaro. Em vez disso, ele chegou tarde para realizar um espetáculo sobrenatural público, confirmando sua identidade messiânica e inspirando confiança em uma grande multidão. Embora isso causasse angústia temporária, teria um significativo impacto espiritual e traria ainda mais honra a Deus. E tendo dito essas coisas, ele clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O homem que havia morrido saiu, com as mãos e os pés amarrados com faixas e seu rosto envolto em pano. Jesus disse a eles: Desamarrem-no e deixem-no ir. Jesus chamou o homem morto, Lázaro, e ele saiu. Um homem vivo emergiu do túmulo, ainda amarrado e vestido com roupas funerárias. O morto havia sido trazido de volta à vida. Isso é apenas um vislumbre do que está por vir. Lázaro morreria fisicamente novamente um dia. Por outro lado, aqueles que acreditam em Jesus participarão da ressurreição eterna e viverão para sempre. Número 2. O filho da viúva de Zarifa. Durante um dos períodos mais sombrios de Israel, Elias recebeu um chamado de Deus. Elias era um tisbita da região de Gileade, além do Jordão. Apesar dos comandos específicos para Israel não misturar a adoração aos deuses pagãos com a adoração ao verdadeiro Deus, o rei Acabe encorajou os israelitas a misturarem sua adoração ao verdadeiro Deus com a adoração a esses deuses pagãos e métodos pagãos de adoração. Ele conseguiu isso dando o exemplo. A idolatria havia se tornado um problema social significativo em Israel. Elias previu uma seca em Israel como punição pelos pecados de Acabe. Conforme a seca continuava causando estragos, obter água tornava-se cada vez mais difícil. A seca havia atingido seu auge. Elias ajoelhou-se e orou, como havia feito antes. Deus falou com Elias novamente, dizendo para ele ir a Zarifa e fazer dali sua casa. Uma viúva o cuidaria ali. Então a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Levanta-te e vai a Zarifa, que pertence a Sidom, e fica lá. Eis que eu ordenei a uma viúva ali que te sustente. Deus conduziu Elias do ribeiro seco até a cidade gentia. Essa foi uma mudança única e desafiadora para Elias. Eu ordenei a uma viúva ali que te sustente. Ele se levantou e foi a Zarifa. E quando chegou à entrada da cidade, eis que uma viúva estava ali colhendo gravetos. E ele a chamou e disse: Por favor, traga-me um pouco de água em um copo para eu beber. Enquanto ela estava indo buscar água, ele a chamou e disse: Por favor, traga-me um pedaço de pão em suas mãos. Na verdade, uma viúva estava ali coletando gravetos. Isso revelava que ela era uma mulher vivendo na pobreza, pois estava recolhendo restos para usar como lenha. Elias provavelmente pensou que Deus o levaria a uma viúva incomumente rica, mas em vez disso, Deus o conduziu a uma viúva gentia e pobre. Isso certamente estava colocando a fé da viúva a uma prova extraordinária, dar a um estranho de quem ela não sabia nada. O pequeno valor necessário para manter seu filho de perecer era grande demais para ser esperado. Mas ela disse: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e fazer uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e morramos. Elias disse: Não tenha medo. Essa foi a palavra que Deus falou à viúva por meio de Elias. Vai e faça como você disse, mas faça um pequeno bolo para mim primeiro. O pote de farinha não se esgotará, nem o jarro de azeite ficará vazio até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. A viúva realmente fez isso. Ela deu voluntariamente, correndo um grande risco, baseando-se em sua confiança na promessa de Deus. Ele e sua família comeram por muitos dias.
Aconteceu depois destas coisas que o filho da mulher, a dona da casa, ficou doente, e a sua doença foi tão grave que ele não tinha mais fôlego. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste até a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Mas ele disse: Dá-me o teu filho. Então ele o tirou dos braços dela e o levou para o quarto de cima onde estava morando e o deitou sobre a sua própria cama. E clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também trouxeste mal até sobre a viúva com quem estou hospedado, matando-lhe o filho. Ele tirou o menino dos braços dela. Esse detalhe vívido mostra que a viúva segurava a criança morta com força. Então ele clamou ao Senhor. Elias orou a Deus com todo o seu coração e tinha um relacionamento próximo com Deus na oração. Ele pediu a Deus para lançar luz sobre essa tragédia, que parecia estar além de explicação e redenção. Então ele se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, peço que a vida deste menino retorne a ele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino voltou a ele, e ele reviveu. Elias então pegou o menino, desceu com ele do quarto de cima para dentro da casa e o entregou à mãe dele. E Elias disse: Veja, seu filho está vivo. A mulher disse a Elias: Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da sua boca, é verdade. E Deus providenciou para a viúva de todas as maneiras, não apenas fornecendo um suprimento miraculoso de comida, mas também trazendo seu filho de volta à vida depois de ele ter morrido. Número 3. Dorcas, Tabita ou Dorcas, como ela era popularmente chamada, era uma discípula de Jesus e fazia parte da igreja primitiva. Ela morava em Jope e sua atitude generosa era amplamente conhecida. Sua identidade era a de uma mulher muito generosa, empolgada por fazer parte do avanço do reino de Deus e amava cuidar dos necessitados ao seu redor. A Bíblia diz que ela praticava atos de bondade para com as pessoas e era regular e consistente. Ela doava roupas, dinheiro e muito mais. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego se chama Dorcas. Ela fazia muitas coisas boas e ajudava os pobres sempre que podia. Certa vez ficou doente e morreu. Depois de lavarem o corpo dela, colocaram-no numa sala no andar de cima. Como Jope era perto de Lida, os discípulos ouviram que Pedro estava lá e mandaram 2 homens a ele com o pedido: Por favor, venha depressa até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas estavam ali chorando e mostrando as roupas e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava viva. Pedro mandou que todos saíssem do quarto e se ajoelhou e orou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, viu Pedro e se sentou. Pedro lhe deu a mão e a ajudou a se levantar. Aí chamou os crentes e as viúvas e a entregou viva a eles. E isso se espalhou por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. O que deve ter a destacado era a maneira altruísta de dar, que era construída sobre o desinteresse, e não na necessidade de sinalizar virtude ou agir bem.